Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, encarnados, desencarnados, né? Estamos mais uma vez aqui, quinta-feira, friazinha ainda, né? No nosso inverno aqui de Joinville, aos que nos assistem pelo Facebook. E eu sou Osório Demétrio, trabalhador aqui da casa, e hoje eu vou estar conduzindo então os trabalhos da noite. Vou começar pelos nossos avisos. Segunda-feira, à noite, aqui às 20 horas, a gente tem um estudo da mediunidade, a gente estuda um livro e em seguida a gente tem os trabalhos na sala da mediunidade. Isso na segunda-feira. Na quinta-feira, a gente começa às 19 horas da noite, quando somos solicitados a fazer um atendimento fraterno, assim, fazendo contato via e-mail, por telefone, isso às 19 horas. E às 20 horas, como hoje, a gente tem a nossa palestra pública, que vai até às 21 horas, mais ou menos. Depois a gente tem os passes, né, trabalho de radiação, água fluidificada. No domingo, a gente tem a cada 15 dias, o primeiro domingo do mês e o terceiro domingo do mês. A gente começa às 9 horas da manhã com o estudo de um livro até às 10h15. Das 10h30 até às 11h30, a gente tem, como está acontecendo hoje aqui na quinta-feira, do mesmo modo no domingo, palestra pública, né? E, então esses são os horários do trabalho da nossa casa. A gente também tem aqui no nosso centro uma campanha do quilo, que leva um acalento material, um alimento, né, que é tão necessário, né, para a nossa sobrevivência, para algumas famílias do bairro que passam por alguma dificuldade financeira, né, de trabalho. Então a gente consegue juntar alguns alimentos, formar algumas cestas básicas e fornecer para algumas famílias. Então quem tiver vontade de ajudar, a gente aceita de bom grado. É só deixar aqui na nossa recepção 1 quilo ou uma cesta, né, ou um ingrediente, um alimento da cesta básica, que a gente possa fazer esse trabalho aí. Também temos para saldar nossas contas, as nossas despesas da casa, né? A gente tem salgados aqui, a gente faz, hoje foi um dia que a gente fez salgados para vender, e aí com esse recurso financeiro a gente arrecada e consegue saldar algumas das nossas contas, né? Que a gente sabe que a gente tem aluguel, internet, né? IPTU, tem FEC, então a gente tem que saldar todas essas continhas, e a gente conta com a colaboração, né, dos que trabalham e dos que frequentam a nossa casa, adquirindo um salgado desse que é bem-vindo, né? Tá bom? Agora eu vou pelo livro para a harmonização da noite de hoje, pelo livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lá na página 63, no item 26, trabalhos imediatos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Está lá em 1 Pedro 5:2. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar o amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto,
constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que, provavelmente, nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exige sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intricados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particulares e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Então, meus irmãos, vou fazer uma prece de harmonização agora para dar início aos trabalhos e passar a palavra para a nossa irmã. Ó Pai amado, queremos agradecer profundamente por mais esta oportunidade, por mais esta noite de trabalhos na nossa casa, no nosso Centro de Estudos Espírita Chico Xavier. Sabemos, Pai, que somos tão falhos ainda, mas já estamos no início desta grande caminhada. Assim, nos colocamos à disposição para o trabalho imediato, Pai, que é tão necessário, como disse a palavra que seguiu. Agradecemos a espiritualidade que já estava aqui desde muito cedo, preparando esse ambiente para que nós pudéssemos chegar aqui e colher esse fruto do Evangelho de Jesus. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Meus irmãos, agora eu passo a palavra para a nossa irmã Regina Kister. É assim que se pronuncia? É. Nossas palavras é o tema da noite. Obrigada. Tá bom? Não tá pegando. Posso desligar se quiser. Não, estou aguentando. É que eu vou tirar, logicamente, né? Vou tirar a máscara, porque eu estou no finzinho da gripe, né? Aí eu falei, ninguém merece pegar a gripe de mim, tá bom? Eu sei o que eu passei. Eu falei, não, essa gripe eu não quero para ninguém, gente. Estou muito contente de estar aqui. Eu falei, não, eu vou, mas eu falei assim, se eu estiver sem voz, eu vou avisar, né? Que daí não vai ter que avisar com antecedência, né? Essa semana eu ainda estava sem voz. Mas ontem ela voltou bem boa, daí hoje está melhorzinha. Essa voz está agora rachada aqui. Ela não está muito legal, mas eu não vou poder levantar muito o tom, pelo menos de começar a tossir. Cadê?
quero agradecer a casa, né, pelo convite amoroso, ao Paulo por dar essa oportunidade de eu aprender, né, porque a gente tem que aprender muito para poder passar essas mensagens para vocês. Aprender, eu não sei se eu aprendo, eu estudei. Agora, aprender é outra coisa, né, que tem que entrar dentro da alma da gente. Eu estou tentando. Mas foi assim, com muito amor, assim, que eu preparei tudo. Não podia deixar de vir, né, gente? Nem com gripe, nem nada. Então, o que eu escolhi? Assim, eu escolhi o tema as nossas palavras, porque eu tenho percebido, principalmente depois da pandemia, durante a pandemia, até hoje, como tem acontecido os destemperos, né? A gente tem visto assim, publicamente, e mesmo assim, perto da gente, parece que a gente também está por um triz, né? Parece que qualquer coisinha a gente já está explodindo, está muito reativo. Notei isso. O estresse que nós passamos foi muito grande. A insegurança muito grande. E isso mexeu com a cabeça de todo mundo, né? O emocional de todo mundo. Então eu tenho percebido isso. As palavras estão perdendo a doçura, a educação mesmo, né? O mínimo de educação, né? Então eu resolvi falar da fala, das palavras da fala. Não da escrita. Por que eu resolvi só da fala? Porque a escrita, você tem tempo para pensar. Por isso que é exigido que a gente escreva direito. Em qualquer concurso, em qualquer faculdade, em qualquer escola. Tem que ser a língua culta, né? A norma culta. Por quê? Porque você tem tempo de corrigir, você tem tempo de pensar. Agora a fala bateu, levou, né, gente? Sai o que vier. De bom, de ruim, na hora. Então, essa fala espontânea e muito agressiva que eu tenho percebido ultimamente, é dessa que eu quero falar. Eu quero falar como a gente vai consertar isso, né? Mas vamos começar, como eu gosto, sempre de olhar na história. Eu já fui bem longe, gente. Começar com o começo da fala. E a pergunta não é nem como aprendemos a falar, mas é por quê. Por que aprendemos a falar? Esse por que aprendemos, eu estou me referindo à raça humana. Vamos na origem. Por que a gente fala? Sendo que nós não éramos feitos, entre aspas, para falar. Nós éramos animais. Né? Nós éramos humanoides, né? Não éramos humanos ainda, antes da fala. Nós fazíamos gestos, como os símios fazem, nós urrávamos, fazíamos expressões corporais, faciais, né? E conseguimos nos comunicar. Então, por que a fala? Por que surgiu a fala? Né? Então, por que aprendemos a falar? Aí tem várias teorias. Eu fui me debruçar, conheço algumas, mas eu fui nas mais novas, que tem novas surgindo. E eu descobri uma coisa, gente, que os cientistas, eles falam que a fala, o aparecimento da fala hoje em dia é o grande Big Bang das teorias científicas, de qualquer teoria científica. Que o cientista que descobriu o porquê, como surgiu a fala humana, esse está feito. Tudo que é prego. Por quê? É que nem o Big Bang, né? Todo mundo quer saber como é que surgiu o universo, ninguém sabe direito e tal. A mesma coisa, como que a gente começou a falar? Então ninguém sabe direito por quê, como, o que aconteceu. Então estão várias teorias. Tem uma teoria, é a primeira ali. A primeira, assim, surgiu pela necessidade de partilhar. Por quê? Veja bem, os hábitos dos australopithecus, depois do Homo habilis, que veio depois, o Homo erectus, era assim, semelhantíssimo ao dos animais, né? Eles eram já bípedes, mas tinham os mesmos hábitos dos animais. Então, tinha lá umas hienas lá comendo um cervídeo, zebra, coisa assim, sobrava aquela carcaça, eles falavam assim, opa, vou aproveitar, né? Porque o bicho come até se saciar, depois deixa, né? Aí ele ia lá, sozinho? Não, ele precisava da turma. Por quê? Se viesse umas hienas, iam correndo, matavam, né? Se defendiam. Ou se viesse outro grupo. Então, sozinho não dava para ir, ou poucas pessoas. Então, tinha que ter um grupo. E como é que faz isso, né? Com poucos recursos de comunicação. Como é que você junta, como é que você explica, como é que você avisa assim, achei uma carcaça de zebra lá atrás, aquele morro lá. Ontem, são assim, situações que você não aponta, que você não mostra fisicamente. Eles trabalhavam muito com o
o físico, né, com o presente. Era difícil, tinha que ser anotado para marcar quantas coisas, você punha umas pedrinhas, mais ou menos, não era contado, mas assim, eu quero 2 pontas de flecha de sílex para trocar por, digamos assim, uma lebre, né? O cara via lá uma lebre no bolso do outro e falava, eu quero, mas ele apontava, fazia os barulhos, né? E dava as pontinhas de flecha. Não, mas 2 pontas é pouco, como que o cara ia falar isso? É muito complexo, né? Então, assim, eles tinham dificuldade de expressar tudo. Eles também não tinham pensamentos tão complexos, né? Alguns sim, alguns não, mas assim, era mais difícil. A vida deles era bastante primária. Embora houvesse o germe, né, dentro, de querer mais. Então, assim, necessidade de partilha, nesse sentido, no sentido também de houve migrações, né? Porque nós passamos por várias eras do gelo. O homem também passou pelas eras do gelo. A última grande era do gelo pegou uma grande fase da humanidade. Pouca gente sabe disso. Nós vivemos em condições bem difíceis. Como o homem, a ser humano, né, a raça humana, proveio de uma origem na África e lá mais quente, então não sentiu tanto. Mas havia mais hominídeos em outros lugares que passaram muito mal e eles acabaram sucumbindo. Tanto que não houve mais falar. Eles morreram, né? Eles foram extintos por causa da era do gelo. Também isso não é muito contado por aí. Então, nessas imigrações, esses seres, né, que saíram da África no final da era do gelo, saíram para procurar comida, outros lugares, né, porque tinha muitos problemas climáticos também. Aí, quando eles iam para outros lugares, encontraram grupos que eles não conheciam, como é que eles iam comunicar? Sendo que o grupo grande, que se conhecia, já usava símbolos, sinais, sabia se virar, né? Aí encontraram um outro que fazia tudo diferente, como é que eles iam fazer, gente, para organizar isso? Não tinha como comunicar, né? Acabam se matando, né? Acabavam dando estacada na cabeça lá e se matando. Então não dava muito certo. Então, essa necessidade, os cientistas acham que era uma coisa assim que incomodava eles, que eles queriam poder se comunicar melhor, eles ficavam desesperados. Outra é que a evolução se deu até chegar, digamos assim, do início da civilização não, do início lá dos australopitecos, dos nossos ancestrais, até chegar na fala, foram milhões de anos, gente, muitos milhões de anos. Então eles acham assim, demorou, de repente, apareceu. Mas isso nunca me satisfez, nem quando era criança, quando eu estudei isso. Eu falei assim, como assim? Ficou milhões de anos o homem fazendo quase nada para de repente vir assim, e começar a fazer tudo, chegar no homem moderno? Como assim? Virou um homem moderno de repente, assim. O que nós somos? Eu nunca entendi essa história. Não encaixava. Os cientistas não conseguem explicar. Outra coisa, a mutação no gene. Isso é coisa recente, eu descobri nas minhas pesquisas, que como tem agora esses instrumentos de verificação genética, que eles sequenciam, né, o DNA e tal, eles pegaram aquelas cabecinhas lá que estão geralmente o crânio que sobrevive, que os ossos viram mingau, eles pegaram pedacinhos daqueles crânios lá e puseram nos letores lá de DNA e descobriram que nós temos um DNA com um gene mutante que permite a fala. Tanto que pessoas que têm dificuldade com a fala, às vezes não têm esse gene mutante, gente. Olha que coisa incrível, como isso é determinante. E eles descobriram também que outros hominídeos que já se extinguiram também tinham o gene da fala. Então, provavelmente eles conversaram. Eu achei assim, isso incrível. Fico imaginando como é que era conversar com outros hominídeos, ou o Neandertal. Ele tinha o gene da fala também. E todo mundo fala que ele era tão grotesco, mas ele fazia também ritos de enterro, né? Eles acreditavam na vida após a morte dos Neandertais. Eles faziam ritos de enterro, com comida, com roupa, com tudo do morto. E é lindo isso, a flor, inclusive. A gente tinha uma visão assim que lá atrás era tudo muito ruim, muito atrasado. Mas não é tão assim, né? Nós viemos de lá.
Então é muito interessante essa história de que nós temos um gene que os cientistas não sabem explicar o que veio antes, ou uma galinha, né? Se o gene que gerou a fala, se a fala gerou o gene, se essa tentativa de forçar a voz para falar é que gerou um gene mutante em nós. Porque depois que nós começamos a falar, todo o nosso aparelho, digo nosso, raça humana, né? E antes, um pouco antes, não era humano ainda, não era homo sapiens ainda. Essa forçação de barra para falar é a forçação da respiração. Falar, na verdade, é você controlar o som e o ar. Isso é uma coisa muito sofisticada, muito complexa, que mudou o nosso corpo, mudou a nossa medula, mudou a nossa coluna. E é assim que eles veem, eles olham lá as colunas dos seres mais antigos. Ah, não, esse não falava, porque a coluna é mais estreita. A nossa coluna teve que se alargar, porque os nervos para falar mudam, a nossa laringe muda. Então eles examinam os ossos. E tem o isquioide, né, que é um ossinho que tem aqui também, que é para falar. E quem não tem esse isquioide não fala. E eles começam a ver, a partir de uma época, começa a aparecer esse ossinho. Olha que doido, gente. Um ossinho que apareceu para a gente poder falar. É tudo muito lindo isso, né? E os cientistas ficam malucos, na região dos cabelos, como que apareceu esse osso? Da onde que ele veio? A imitação dos animais. Outra teoria é que os homens viam, os hominídeos, né? Homens, quando eu digo, esses homens antigos, né? Primitivos. Eles viam, por exemplo, os macacos, né? Macacos, e principalmente o chimpanzé, que é muito inteligente. Chamando, quando via algum perigo, chamando a turma toda, porque vinha vindo um leopardo. Aí, quando era uma águia que podia roubar os gatos, era outro grito, outra encenação diferente. E eles verificavam que sempre que aparecia um leopardo, era sempre aquele gesto, aquele grito. Então, é como se fosse um sinal específico para cada tipo de perigo. Isso é maravilhoso também. E assim, a gente vê essa riqueza, a gente vê, tem passarinho, tem no quintal, você vê assim que os passarinhos, eles têm cantos específicos para cada situação, né? Se é fim do dia, se é começo do dia, se tem alguém perto, se tem um gato, eles cantam diferente e eles têm uma força diferente, eles põem uma força diferente quando é perigo. A gente percebe. Então, assim, eles acham que o ser humano, que já tinha, assim, algumas coisas, né, que ele fazia, os barulhos, umas falas, não chega a ser fala, né, mas eles falam que é fala, mas não é, porque não é uma coisa muito organizada, muito grande, só alguns barulhos. Ele, digamos assim, ele se inspirou na funcionalidade que tinha aquela situação dos animais, porque ele percebeu, nossa, os bichos, eles fazem assim quando tem perigo, eles fazem assim quando tem água, eles começam a avisar, né? Então, eles acham, também uma teoria, os cientistas, essa nunca tinha ouvido, eu vi agora, que era uma limitação dos animais. Eu até pensei, imagina, eu falei, tem razão, porque a gente vai ver, assim, lá na minha casa tem um quintal cheio de passarinho, realmente é uma gritaria, tem hora assim, e tem a hora certa para a gritaria, tem hora que é o silêncio. Pode ser. Aí, quais as consequências da fala? Agora já passando para o que aconteceu. Aconteceu o homem adquirir a fala. Aí, o que aconteceu? Aí nós viramos humanos, deixamos de ser hominídeos. Aí surgiu o Homo sapiens. Aí o cérebro cresceu, a cabeça ficou mais alongada para caber o cérebro. Tudo isso aconteceu em função da fala, por isso que é considerado o Big Bang humano. Porque é uma divisão certinha, gente. Começou a fala, tudo mudou. Desenvolvimento da linguagem. A linguagem e a fala não se confundem. A fala faz parte da linguagem, mas a fala não é linguagem, faz parte. Porque a fala, ela pode ser uma fala não estruturada. E a linguagem é uma coisa estruturada que permite que você use, que o outro use e que toda a comunidade use. Ela tem regras, ela tem sistemas. Então, assim, você consegue replicar aquilo. A fala pode ser tua só. Uma criança balbuciando é uma fala.
Então, a fala organizada daí seria uma linguagem. E depois eles passaram a escrever, começou falando, depois que veio a escrita, né? Então, aí surgiu a linguagem verbal, que fez toda a diferença. Porque a linguagem não verbal ele já tinha, que era do corpo, né? Das expressões. Aí surge o pensamento abstrato. Por quê? Porque é possível... Deixa eu tomar só um golinho d'água, eu estou ficando cansada já. Estou respirando mal. Estou tomando só um golinho d'água. O pensamento abstrato não era possível, porque como eles se davam só com coisas materiais que eles podiam mostrar, que eles podiam apontar, como é que eles iam falar ontem, no futuro, né? Ou uma pessoa que já se foi, que não está no local, como é que eu ia falar de algo que não está ali, não é? E agora com essa possibilidade da linguagem, isso era possível. Inclusive devanear, né? Pensar assim, começar a pensar coisas que antes não era tão possível, o cérebro era muito limitado. Vou estar um pouquinho de garganta. E isso gerou uma expansão cognitiva. O que é expansão cognitiva? Cognição é aprendizado, né? A possibilidade, a capacidade de aprender. Aí o nosso cérebro foi ficando mais maleável, mais plástico, foi aumentando e criando conexões, né? Então isso gerou uma possibilidade de aprender ainda mais. Quando você faz isso, isso não para, nós estamos ainda nisso, nós estamos ficando cada vez mais inteligentes, vírgula. Ouvi uma notícia há poucos dias, há poucos meses, aliás, que me deixou triste, que nós estamos perdendo a capacidade cognitiva, na verdade. É a primeira vez na história você ouviu isso. Por quê? Porque as pessoas não leem mais. Você vê como a linguagem é importante, gente. As pessoas não leem, os jovens principalmente não leem, né? É só aquilo que interessa, nem no celular. Quem tem mais paciência de ler livros, né? Nós aqui não, né? Nós lemos livros, né? Espírita tem que ler, né? Mas às vezes a gente põe no Kindle, então ouve, né? Fica escutando. A gente não tem muita paciência mais para ler livro. E a linguagem verbal é muito importante para o desenvolvimento cerebral e da mente também. O cérebro é a parte física, a mente é que importa, na verdade, né? Porque é ali que ela trabalha, né? A mente que é do espírito. É uma pena, né, saber que estamos diminuindo. É a primeira vez que uma geração é inferior à outra em cognição. Isso é um problema sério. Tem a ver com a educação também. Oralidade e memória. Você imagina, você tendo capacidade de verbalizar, né, as histórias, né, contar as coisas, isso foi gerando uma cultura mesmo, né? A cultura, as ligações, os vínculos, né? Contar histórias é importantíssimo. Nós temos isso até hoje. Está se perdendo, mas é super importante contar histórias. Então, a oralidade e a memória, elas perduraram durante milênios. Eu diria que até o século XIX, até o século XX, em alguns lugares, no interior principalmente, nas zonas rurais. Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso à linguagem verbal escrita. E elas não sabiam ler e escrever. Essa questão assim, da educação universal para todos, né? Todos possam ler e escrever, é muito recente. Tem gente que ainda não sabe. E aí como é que você vai decorar, aprender? Ouvido e memória, oralidade e memória. Então, nossa memória auditiva, ela foi treinada durante milênios. E nós estamos perdendo também, né? A gente não lembra as coisas mais. Nós não usamos muito a memória mais, né? A gente quer tudo na mão ali, não quer nem pensar. Ah, eu não tenho paciência de decorar as coisas. Quer tudo ali prontinho, só ler e tá bom. Nós deixamos de exercitar a oralidade e a memória. É bom, é ruim? Vamos ver o que vai acontecer no futuro, né? Porque nós estamos perdendo a memória, nós estamos. Não só a física, como a cultural. Nós estamos deixando de respeitar muito a memória, né? Que Joinville deixou quanta coisa que foi demolida, sem necessidade, né? Não se respeita muito a história de Joinville, mas isso é outra história. Imaginação. Essa parte é muito interessante, né? Imaginação.
Porque assim, você sai da palavra e vai para a imagem. Como assim, imaginação? Você fica criando, né? Você fica inventando. Isso também havia, claro. Só que agora você pode relatar, você pode criar coisas, inventar coisas. Porque você pode dizer para as pessoas, olha, eu imaginei uma coisa assim. Né? Eu nem imagino como é que eles falavam, não deveria ser tão perfeitinho assim, com sintaxe e tudo, mas eles conseguiram, né? Nós estamos aqui por causa disso. Aí eu fui ver o que os espíritos dizem a respeito, né? Desse começo, de como foi isso, tá? Do começo da fala. Aí a gente encontra no Caminho da Luz, né? O Emmanuel passou para o Chico escrever, soprou no vinho do Chico, e esse lado de capela do Carandu. São livros que a gente conhece, né? Eles falam justamente desse assunto. E também na primeira parte do Livro dos Espíritos a gente encontra, né, sobre as causas primárias, e na Gênese também. Fala sobre esse começo na vida do planeta. É bem interessante ver. Mas aqui eu coloco a questão dos capelinos. Geralmente o Edgar Armon, né, dos Aros Capela, então também fala assim. Quem não sabe, né? Acho que a maioria que sabe. Que os capelinos eram um povo, era uma humanidade, né? Que habitava em torno da estrela Capela, na constelação do Cocheiro, fica a 43 anos-luz da Terra. E chegou um momento muito parecido com o que estamos vivendo hoje. Eles eram extremamente evoluídos, né, tecnologicamente, mais do que nós hoje. E intelectualmente também. Eles tinham chegado num patamar da cultura, da tecnologia, excepcional. Só que havia um grupo, como ainda aqui nós temos, a maioria de nós, extremamente refratários a mudanças de comportamento, de pensamento, seres bastante endurecidos nas questões de fazer a tal da reforma íntima que a gente fala tanto, né? Que a gente não está aqui só para viver para nós, né? Está aqui para compartilhar, viver junto, não para viver só para si, né? Esses seres, eles não estavam preocupados com a vida em si, né? Com o objetivo da vida, em relação à espiritualidade, tudo isso. E eles foram degradados do planeta porque a energia deles já não batia mais, porque os outros não estavam nessa vibe, gente. Eles estavam no outro, eles estavam assim. A vibe do universo é fraternidade universal. Um ajudar o outro. Um planeta ajudar o outro. Uma humanidade ajudar a outra. Assim como aqui a gente ajuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, no âmbito universal, quem está no planeta mais evoluído, já com naves, já com possibilidade, o mesmo teletransporte, o mesmo transporte mental, eu não sei. Tanta possibilidade que existe no nosso cérebro, na nossa mente, que a gente não tem ideia. Eles vão a outros planetas ajudarem os irmãos. E a gente às vezes não consegue ajudar nem no mesmo bairro, ou na mesma família. Olha o caminho que a gente tem a trilhar. Esses seres capelinos que não estavam a fim de participar dessa fraternidade universal, mesmo no planeta, eles foram mandados para a Terra, que estava naquele período pré-histórico. Demorado, não acontecia muita coisa. Eles foram mandados naquela época, quando apareceram a primeira leva, porque teve várias levas, é quando apareceu o Homo sapiens e a fala. Então é por aí. Eles vieram para auxiliar nesse desenvolvimento humano, que estava demorando. Eles vieram para auxiliar e eles eram extremamente evoluídos. Imagine como foi difícil para um ser que tem uma alma super evoluída em termos de conhecimento, de conhecer, saber como é que é uma coisa bem melhor do que morar numa caverna, ou morar numa casa de saber, ou perto do rio para ter que comer crua comida, muitas vezes. Eles tiveram que passar por tudo isso. Aprender humildade, aprender caridade, aprender tudo na marra. Né? Eles nos legaram o que somos hoje, muitas coisas. Né?
somente a fala. Então, assim, nada se perde. O mundo espiritual está de olho, né? Nada se perde. Tudo tem um caminhamento. A Terra tinha uma programação. Tem, né? Programação. Estava na hora de acontecer. Então, vamos lá, vamos fazer acontecer. Foi assim que houve. A transmigração, o aproveitamento. Então, eu não coloquei os capalinhos, desculpe, porque eu vejo ele aqui, achei que já estava. É isso aqui. Eles vieram há 200 mil anos atrás, bem na época que surgiu os Homo sapiens. Nós somos Homo sapiens, gente, sabia disso? Vocês têm consciência que nós somos Homo sapiens, apenas isso? Não tem essa história de sapiens sapiens aí, não existe. Isso aí foi uma balela que inventaram e caiu já. É sapiens mesmo, sozinho. Não tem duas vezes, sabe? Eu achava que era um pouco melhor, mas não é, não. Somos só sapiens. Estamos bem pertinho do Suga-Uga, viu? Dos homens das cavernas. Outro espírito que fala, é Joana de Anjos. Ela fala que a palavra em si mesma é construção divina a serviço da vida inteligente sobre a terra. Valoriza tuas palavras, fazendo-as verter bênçãos em nome de Deus, o excelso verbo. Tem muita coisa aqui. A palavra em si mesma é construção divina. Não foi aleatório, gente. Nossa fala, e depois o desenvolvimento da linguagem, nada disso é aleatório, era necessário, era previsto, era programado. Lógico que não é um reloginho, né? Agora vai começar. Não, tem que ter todas as possibilidades ali, né? Para acontecer. Foi o que eles fizeram, colocaram aqueles seres que poderiam auxiliar, porque não estava acontecendo como deveria. É a serviço da vida inteligente sobre a Terra, que somos nós. Né? Os animais também são inteligentes, mas é uma inteligência um pouco mais reduzida, né? Mais limitada. Valoriza as tuas palavras. Olha só, gente. A gente não faz isso. Eu não faço. Eu acho que não. A gente usa tanto que a gente não dá valor. A gente fala desde que nasceu, mulher fala muito disso, né? Acho que isso é. Homem fala também, bastante. Tem homem que fala muito. E tem mulher que fala pouco. Se intriga da oposição. Mas digamos assim, a gente usa a palavra com um certo descuido, né? Porque a gente acha que ela é natural. É assim, é uma coisa natural, nem respirar. Mas ela nem é natural, né? Assim, no sentido de que é como uma coisa autônoma, né? A gente tem que refletir, a gente tem que aprender a falar direito, a se colocar, né? A fala, inclusive, ela não é só a palavra, né? A nossa expressão no rosto, a nossa postura física, a nossa atitude mental, não estou falando nem só física, vem com a palavra. Estar presente na hora que fala, na hora que escuta também. Isso é tudo da linguagem verbal. Existem estudos sobre isso, né? A entonação. A entonação é uma porcentagem, os americanos dizem que é 8%, acho que é por aí. É que conforme o país é diferente, né? Conforme o tipo de linguagem, o tipo de maneira de falar, aqui é um pouquinho diferente do que eles. Nós temos mais expressão física do que eles. Então, a nossa expressão física suplanta o significado da palavra, gente. Se você vai falar alguma coisa e você fala, por exemplo, vamos ver, salgados e campanha do quilo. Eu gostei. Salgados e campanha do quilo. Dependendo do jeito que eu falo, gente, salgados e campanha do quilo. Se acordar, né? Quase repetemos. Mas assim, além das palavras, tem a minha expressão, gestos, né? Tem a minha intenção que vai junto. Porque na hora da palavra vai a nossa vibração, gente. E a gente sabe que a gente é espírito, que vai tudo junto. Não é médium, né? O médium leva tudo, vai tudo. Hoje eu já fiz oração, mas tomara que a palavra já é semente de luz, né? Que
que no coração das pessoas brota alguma coisa. E no meu também. Eu falando primeiro para mim, né? Então é assim, é esse desejo, é estar aqui de alma mesmo, sabe, nas coisas da vida. Às vezes a gente ouve as coisas assim, meio de passar, opa, deixa eu prestar atenção. Aí muda tudo quando você presta atenção. Quando você ouve assim, meio de longe, ai, eu estou preocupada, não estou afim. Aí de repente você para ouvir aquilo, aquela mensagem, alguém falando, muda. É que nem ver um filme, se você vê displicentemente o filme, está chato. Aí se você começa a prestar atenção nos detalhes, nas coisas que estão acontecendo, e parar de se preocupar com as coisas atrás, só aquilo, focado, muda tudo. A gente não aprende a fazer uma coisa de cada vez, né? Nós estamos cada vez mais assim, rápidos. Então a gente faz 10 coisas no tempo, pensa 10 coisas. O nosso cérebro é capaz de pensar várias coisas ao mesmo tempo. Vocês sabiam disso? Uma vez, depois que eu descobri isso, que o nosso cérebro não é uno, ele tem vários cérebros, digamos assim, a mente, eu estou falando da mente. Um dia eu estava indo para o mercado, estava pensando no que eu tinha que comprar, de repente eu comecei a cantar uma música na minha cabeça. Aí eu falei, te peguei, agora eu vi. Estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Como que eu estou cantando essa música e pensando? Aí eu fiquei assustada. Eu me dei conta que era verdade a teoria. É um indiano que descobriu isso. Cérebro múltiplo. Eu falei, gente, por isso que mulher dá certo, né? A gente faz 10 coisas no tempo, né? E dá tudo certo. Dizem que não, mas acho que dá. Olha aqui, olha que legal. Verter bênçãos. As palavras vertem bênção, sim. Quem é mãe sabe disso. Um filho doente, uma criança, mas quem não é mãe? Pega a criança no colo, com carinho, cachorro, mesmo cachorrinho. Tá dodói, você faz um carinho. Papai faz isso também, nossa mãe. Quem nunca fez isso, né? Com um serzinho querido, seja um passarinho, seja um cachorrinho, aquela coisa assim que acalma, né? A palavra também ela faz isso, não só um toque. A nossa palavra ela pode explodir bênçãos. A palavra é canal do eu. Eu é a nossa, com E minúsculo, é a nossa personalidade hoje, nossa existência hoje. Quem somos, né? As nossas qualidades e defeitos de hoje. Quando a gente fala, a gente se demonstra mais do que gostaria. Não só pelo discurso, às vezes pelo não discurso, pelo que está em volta. Às vezes a pessoa fala e está todo mundo dizendo assim, essa pessoa não pensa isso. A pessoa não é assim. Ela não faz isso que ela fala, porque eu já falei que eu não faço, tá? E tem gente duvidando. E pode duvidar mesmo. Então é por aí, gente. A fala, a palavra, não só escrita, falada também é a canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem, as nossas virtudes se estendem. Nós temos poucas virtudes, gente. Nós temos mais paixões mesmo. E é aí que a gente morde a língua, né? É tudo prestar atenção, não é bronca, tá? Estou prestando tanta atenção que eu estou tão decepcionada comigo esses dias. Ai, pensei aquilo, ai, falei aquilo, gente. Porque antes, quando a gente sabe, aí a gente vê um monte de defeito. Né? Quando a gente sabe das coisas, a gente fica, ai meu Deus, eu acho que agora não tem mais jeito. Acho que eu vou ter que ir lá para Quiro, né? Estão indo tudo para Quiro os degradados agora. Acho que eu vou para Quiro, gente. Eu sou muito dura. Cada vez que arranjamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças, as energias, né, as vibrações. Essas forças elas podem destruir ou edificar. Solapar, ou solapar é acabar mesmo, né? Desmontar. Ou restaurar. Ferir ou balsamizar. Às vezes não cuida muito disso, porque a gente acha que está falando uma verdade. E chega duro, principalmente com os nossos queridos, né? Os familiares, né? A gente, quando tem intimidade, a gente se liberta de certos freios, né? E aí acontece, aí a gente se conhece. Porque a gente só se conhece em vista do outro. É na resposta do outro. É na resposta não só assim da fala, né?
mas a resposta da atitude do outro. Né? Quando nós causamos algo no outro, aí nós pensamos assim, mas como eu causei isso? Né? Por que essa pessoa está irritada comigo? Ou por que ele não entende o que eu falo? Ou ela não entende o que eu falo? Né? Nós nos conhecemos através da reação do outro. Porque nós não nos vemos, mesmo olhando no espelho. A gente não se vê, a gente se vê daqui, daqui para fora. O filósofo austríaco diz assim, o olho não se vê. Eu adoro essa frase. O olho não se vê. Gente do céu, isso não vou dormir. O olho não se vê. Eu fiquei com isso na cabeça um tempão. Gente do céu, a gente não se enxerga, no fundo é isso. A gente não se enxerga. Quem nos enxerga são os outros. E eles enxergam através do viés deles. Tá? Daquilo que eles acham que é também. É por isso que existe tanto desencontro, tanta briga, mal entendido. E assim, a nossa linguagem é a seguinte. Eu falo segundo o que eu entendo. Você ouve segundo você tem aí dentro de você. Então eu nunca sei se o que eu estou falando, vocês realmente estão entendendo. Por isso que eu acabo assim tão explicadinho, porque é coisa de professora, fica bem claro. Não falo muito rápido, porque eu não costumo falar rápido. Então aqui eu procuro falar devagar para ser compreendido. O que acontece? Desde a hora que a gente nasce, eu costumo dizer que a gente tem uma mochilinha nas costas. Tá? Essa mochilinha serve para a gente ir colocando tudo que nos afeta, bem ou mal, a gente vai colocando, e aquilo é da gente. A gente vai colocando. São os conhecimentos, são as sensações boas ou más que são importantes, a gente vai colocando. Então, quando a gente está diante de uma situação, a gente recolhe aquela mochilinha. Ah, o que é isso? Ah, já vi isso. Então, assim, a gente tem uma espécie, chama-se repertório isso, cada um tem o seu. Por isso que às vezes um repertório de um não bate com o outro. Para a gente estar aqui se ouvindo, a gente precisa de um repertório comum, que é a língua portuguesa, brasileira. Você de Portugal, vocês não entendem. É muito difícil de entender a língua brasileira. A língua portuguesa de Portugal, né? A língua portuguesa do Brasil é fácil. Além disso, as palavras não podem ser tão técnicas. Se eu fosse falar em termos linguísticos, eu conheço, muita gente não entenderia. Talvez as professoras fizeram pedagogia e tal. Então eu procuro traduzir esses termos ou explicações mais simples. Tudo para que o repertório de vocês coincida com o meu. O que é coincidência de repertório? É naquele momento ali que se cruza o meu repertório e o seu, aquele meinho ali, aquela por aqui, é que é o entendimento. Só ali. Porque todo o resto do meu repertório você não conhece, não entende, todo o resto do seu repertório eu nem sei o que é ou não entendo. Não é assim? Um é advogado, outro é engenheiro. O repertório do é enorme, assim, naquela área, e um pouquinho assim, alguma coisa de estupidez e tal. Né? Vai falar de outro assunto, os caras não têm o que falar. Né? Vai falar de direito com o engenheiro fica olhando. Não é assim? E assim que surgem os entendimentos entre amigos, parentes. Às vezes é problema de repertório, a pessoa fala, o outro entende outra coisa. Por quê? Porque ele tem um trauma lá antigo, que falavam isso para ele, e quando falava é porque queria dizer uma coisa, mas a pessoa não está naquela hora, naquele momento. Mas você traz o trauma lá, e diz, você está falando isso porque você está achando que eu sou isso. E você cria uma história na cabeça, mal entendido. Namorada é direto isso. Fala e tem que ver. Por quê? Porque os repertórios são diferentes, a gente tem que respeitar isso também. Às vezes releva. Conversa é a atuação de nós mesmos. Essa parte eu acho barato. Diálogo é a gente que nos expõe ao mundo íntimo. Quando a gente fala, a gente se revela, como eu falei antes, não só pelas palavras. Né? A gente revela muito mais. Às vezes, assim, até o tom da voz, o ritmo da voz, ou então a secura da voz, ou então
a rispidez em pessoas que são ríspidas, normalmente ríspido. Sim, não, é assim que responde. Isso é rispidez. E é o jeito dela, porque ela aprendeu assim. Como que aprendeu? Como é que a gente aprende a falar agora como criança? Como que você aprendeu a falar? Peguei você. Nunca pensou nisso. Escutando. Yes. Quem? Mamãe. Na barriga. Você escutava a tua mãe na barriga, teu pai, irmãos, cachorro. E ali você já começou a aprender tons, o que você gostava. Tem criança que treme na barriga quando liga o tanque, né? Por causa da água, o barulho da água. O tanque faz muito barulho, aquele antigo. A água cai embaixo, né? A criança se assusta. Depois fica com medo de água. Medo de tomar banho, por causa que o barulho é parecido. Então, assim, a gente já está aprendendo, a gente é uma esponjinha, né? Nasce uma esponjinha, já está ali dentro aprendendo. Então, às vezes, a gente não entende por que a gente fala, eu me vejo assim, às vezes, por que a gente fala de um jeito que a gente não quer falar? Aí você fala, ai, minha avó falava assim, ou minha mãe falava assim, eu não gostava. Ou meu pai, ou meu irmão. São memórias, né, que ficam gravadas. Né? E a gente aprende a falar ouvindo, como você falou. E ainda hoje nós aprendemos a falar ouvindo. E o que nós estamos aprendendo ouvindo hoje? O que nós ouvimos hoje? Por aí. Tem muita coisa ruim para se ouvir. Mas a gente não pode se isolar do mundo. Não é isso. A gente só tem que selecionar um pouco. E saber o que está fazendo bem ou não. Porque às vezes a gente vai sendo levado a sentir coisas e coisas. E a gente percebe até a circulação e a nossa pressão subindo, elevando a temperatura. E a gente ficando realmente nervoso pelas coisas que a gente escuta. Às vezes de passagem, nem é coisa que a gente procurou, assim, colocou lá, não. Às vezes na rua, às vezes alguém fala. E aquilo, quando a gente vê, a gente está sendo enviado por aquela vibração. É preciso parar e pensar, eu quero isso para mim? Está me fazendo bem? Se não está, vamos mudar alguma coisa. Algum hábito, né? Ou às vezes é um local que a gente vai, as pessoas falam coisas que fofoca, por exemplo, maldizendo. Então, eu conheci lugares onde eu ia assim, que as pessoas tinham o hábito de se reunir para falar da família. Família que não estava ali, né? Porque era do interior e tal. E era só esse o assunto. Só o domingo inteiro falando da família. E eu falava, mas por que eles fazem isso? Né? Além de falar de pessoas que, com certeza, são amadas, né? São pessoas importantes, né? Por que contar casos que deixam a pessoa numa situação assim, nossa, que horror, né? Isso aconteceu com a pessoa, daí repete, conta, brincam, né, com aquilo, com aquela situação que foi vexatória da pessoa, aquelas gafas, aquelas coisas, ficam assim, reproduzindo aquilo assim internamente, é como se fosse assim para virar o holofote para o outro lado. Não olhem para mim, meus erros, olhem para o outro. É mais ou menos isso. Falarás e aparecerás. Claro que é humano. É uma coisa muito importante a gente perceber, gente, que toda a palavra, ela gera uma imagem mental na gente. Eu falo mesa, todo mundo aqui pensou em mesa. Só que uma mesa é diferente da outra. Olha o repertório, gente, funcionando. Nenhuma é igual a outra. Eu tenho uma mesa redonda, pequena, com 4 pés inclinados. Ninguém pensou nisso. Alguém pensou numa mesa bem comprida, cheia de cadeiras. Outro pensou numa mesa de vidro, outro pensou numa mesa com pedra em cima, que é muito lindo, né? Mesinha de 3 pés, mesinha de 4. Só não pode ter de 2, né? Senão cai. Então, assim, só a palavra mesa, ela dá margem a várias mesas, a várias imagens diferentes.
mas é uma imagem. Porque essa é a função mesmo da palavra. Né? Porque nós viemos de uma vida de imagens. Né? O ser antigo lá que nós falamos, que só tinha pouca comunicação, o mundo dele era muito concreto, né? Muito real, entre aspas, ainda é real. Mas era muito concreto, não era muito abstrato. Então, era tudo muito baseado na experiência física. Né? Então, agora, a imagem, e assim, eu estava falando da imagem, e esse concreto era feito de imagens, né? Porque tudo estava ali. Você não falava de coisas abstratas, né? Você falava como eu falei, do passado, de ter ideias, porque não alcançava, o tipo de comunicação não alcançava. Mas agora alcança, nós podemos trabalhar isso, na palavra gerar essa imagem, que remete, que está na nuvem, que não necessariamente está aqui, como seria no tempo dos homens antigos, não precisa mostrar, né? Essa é a função, inclusive, porque se você vai falar elefante, antigamente tinha que desenhar o elefante e trazer o elefante. Hoje em dia a gente tem a palavra. Que maravilha, né? Não precisa trazer o elefante no meio da sala. Entende? Essa é a função da imagem. É uma função de nuvem, né? É a função da nuvem do computador. Você deixa na nuvem. Essa é a imagem. Toda imagem pode criar alguma coisa. Isso é um perigo, né? É um perigo porque, dependendo das imagens que das palavras que falamos, ou construímos, ou consumimos, pode gerar imagens muito, muito perturbadoras. Ou imagens que não nos fazem bem e nem vão nos ajudar nessa jornada que nós estamos de elevação. Né? Então, é preciso tomar cuidado com as palavras. Não vamos demonizar as palavras, mas vamos cuidar delas, né? Vamos prestar atenção que energia tem nas palavras, que imagem delas nos trazem. Um pode ser que não sinta, o outro pode ser que perturbe. Fazer escolhas, né? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Nós respiramos um mundo de imagens que projetamos e recebemos. Projetamos para os outros, recebemos dos outros. O mundo, né? Nós temos, a cultura é o resultante disso, né? De várias falas, de várias imagens, de várias palavras. Se você vai para uma escola, tem maneira de ser, a empresa tem a cultura dela. Você começa a falar como o pessoal daquele local, né? Porque existe um modo de pensar, de falar. Cada lugar é assim, nós temos essas coisas. Cada família é assim. Uma família tem suas regras, suas maneiras de pensar, pessoas têm. Então, tudo isso aí gera imagens. Nós vivemos imersos nessas imagens que projetamos e recebemos, e ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. A gente não pode se isolar, né? A gente não consegue evitar isso. Porque nós estamos em uma vida de relação. Nós nascemos para isso. Nós estamos vivos para ter relacionamentos. Jesus não falou, amai o próximo como a ti mesmo, Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a ti mesmo. O que ele estava falando? Um código de relacionamento. Ele sabia que era tão difícil que ele tinha que falar. Ele não precisava falar, ele falou, amem-se. Ama o próximo. Que ele sabia que ia ser difícil. Como assim mesmo? Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, sempre eles falam assim, não, primeiro você tem que se amar a si mesmo. Aí alguém falou, tipo, um psicólogo, falou assim, mas você não vai amar a si mesmo sem amar o próximo. Eu falei, não, mas aí ficou ferrado de vez, porque antes você dizia que tinha que amar primeiro a mim. E realmente é difícil se amar, né? A gente carrega muita culpa ancestral, culpa de outras vidas, a gente carrega. Essa lembrança a gente tem. A gente sabe o que fez no verão passado, quer dizer, a gente sabe o que fez, mas que a gente sabe que não fez coisa boa, a gente sabe. Porque essa culpa vem com a gente. Né? Essa culpa a gente carrega, uma culpa enorme. Porque nós estamos nessa terra há milênios, né? Nós estamos aqui, a maioria de nós está há milênios. A maioria de nós esteve bem pertinho de Jesus. E agora vai aprender. E é difícil, né? Estivemos pertinho de Jesus.
fica uma pena, gente. Fala, meu Deus, que oportunidade que eu perdi. Ai, que triste. Sim, a mesma coisa. Fala, daria tudo. Ai, meu Deus, para chegar na túnica. Quem não, né, gente? Você tem que ter um pouco mais de condescendência comigo, porque às vezes é difícil. Aí vamos falar de uma coisa muito interessante, além dessa imagem e dessa transmissão. Está em cima da hora? Já deu? Só mais esse, então. Tá bom? Só mais esse que já está aí. Olha só que interessante, gente. Se o criminoso fala amor, ele ama também. Ele queria dizer paixão pela posse. Porque a maneira dele do tecida, ele pensa nisso, né? Ter, né? E mesmo que seja por alguém, né? A posse. O artista fala do amor para falar da visão que ele tem, que ele quer passar para as pessoas, a visão emocionante da vida, do que está acontecendo, alguma coisa que ele sente, né? O amor para ele é isso, essa expressão. E o cristão recorda o amor quando pensa em renovar o mundo, né? Pensa no Cristo, pensa no amor. Pensa em todos os casos, amor é a mesma palavra. Mas quantas diferenças? Porque cada um vibra aonde está o seu coração, a sua mente. Não é? Então, depois tinha um monte de falas aqui, inclusive do Kardec, né, que ele fala assim, não basta que manem leite e mel das suas bocas, se o seu coração não estiver nas suas palavras, de nada adiantou. Olha, gente, até me arrepio. Arrepiou meu coração, gente. Se o teu coração não está nas tuas palavras, não adianta nada. Cristina, eu gosto muito daquela frase que diz que da boca sai que está cheia de coração. Estava lá, não é? Gente, daí Jesus fala, né? Jesus fala em Mateus e Lucas, acho. Mateus 12 e Mateus 15 tem. Porque os fariseus falam assim, como que vocês vão comer no sábado? E assim, pegar comida no meio do mato, eles estavam na campana lá, estavam pegando milho lá, espiga. Como assim? Né? Tinha que fazer toda a ablação, limpeza, aquela coisa, aquele ritual todo para comer. Aí ele falou assim, mas o mal, vocês não entendem, eles quase estavam chamando de raça de Bíblia, vocês não entendem que o mal sai da boca? É ele que contamina. É o que entra, não é o que sai. É o que sai. Por quê? Porque quando você fala e é uma coisa que não é legal, né? Assim, uma agressão, alguma coisa que aconteceu de baixo nível, é você que se contamina, não o outro. O outro também. Mas é principalmente você, porque você é o canal. Você se sujou. É a tua energia que está indo, que está sendo levada. Então, assim, é um compromisso também. Olha o compromisso que nós temos com a palavra. Jesus falou isso. Usar mal o verbo é você que se contamina antes do outro. O outro vai se ele quiser. Mas você já está contaminado por ter falado. Por quê? Porque você tem um compromisso com a palavra. Então, é tudo isso para dizer lá no começo. Tanto esforço para que o homem falasse, ou virasse homo sapiens e tal. Não vamos deixar tudo isso perder, né? Vamos cuidar um pouquinho da palavra. Eu não sei, eu estou tentando, mas é que piora. Parece que a gente fica pior, porque começa a achar tanto erro. Ai, meu Deus. Porque daí, quando você olha, você acha, né? Você procura, acha. E eu tô achando assim que eu sou caso perdido. Ai, não, brincando, gente. Eu vou ficar melhor. E os anos, os 200 anos. Que tem pressa. Eu agradeço a vocês, queridos. Eu vou fazer a oração final. Ah, vocês são os amores, né? Eu gostaria de ficar aqui a noite inteira, até amanhã. Porque a energia de vocês é melhor, os rostinhos, né? Assim, eu sinto, vocês me passam essa energia. Eu adoro estar aqui, né? Eu adoro. Vocês sabem disso. Eu agradeço muito, muito. Essa casa de luz aqui, e o mundo espiritual também presente. Eu agradeço muito. Que as nossas palavras possam ter mais luz, que possamos atingir o coração das pessoas de uma maneira mais positiva,
façamos esse voto para nós mesmos. A partir de hoje, que o meu verbo ilumine as vidas. Jesus nos oriente, nos capacite para levar o seu amor aonde for necessário. Tenham uma boa noite a todos. Agradeço a equipe espiritual e a equipe da Terra também por tudo. Agradeço a todos vocês. Vamos em paz, irmãos. Assim seja.